E a morte, né? Tem muita gente, quando a gente... Acho que a morte é um dos maiores medos, né? Das pessoas. A morte, na sua visão, ela é um fim de uma fase ou é uma transição da própria consciência? É como se fosse um curso, né? É um curso muito intenso, onde a gente fica quase que cego nele, você entra e fica muito forte. Ele é um desvincular inevitável, né? A projeção astral, ela é muitas vezes uma sensação de morte. Porque a parte da morte não é a dor, é o desapego. Quando você começa a sentir que o seu corpo não responde mais, velho. E você tem que continuar. É como você, cara, o corpo às vezes está enrijecido, deitado, e você tem que deixar ele subir e sair dele, deixando ele no cama. Isso parece pouco, mas não é, velho. Quando você começa a sentir a saída do corpo verdadeiramente, muitas vezes você sente um tipo de morte. Porque é a morte do próprio ego, no sentido de aquilo é meu. Você vê, muitas vezes eu achando que isso era viagem. Sei lá, será que o meu cérebro não está fazendo isso para sobreviver, né? Sei lá, o cérebro não faz isso com as pessoas para elas terem vontade de viver, ou sei lá, para dar um up. Um up, né? Não ficar deprê, que eu vou deixar de existir. Aí eu ficava olhando meu corpo deitado, velho, roncando às vezes. Eu falo, velho, eu tenho certeza que aquele negócio ali não sou eu, velho. Aquilo que eu vou entrar ali, mas eu não sou só aqui, eu tenho certeza que eu tô aqui agora. E às vezes eu fazia isso no estado de paralisia do sono, o corpo estava deitado aqui, eu saía do corpo, vinha pra frente do meu próprio corpo, vivendo de frente, eu ficava pegando no meu rosto assim, velho, no rosto físico assim, a mão passava por dentro, às vezes você consegue, às vezes a mão entra assim, né, do próprio corpo, sistema carnal assim, você começa a sentir, e questionando. Então assim, a morte ela ela é difícil, porque ela traz dois desapegos difíceis, o emocional e o físico. Né? Você sabe, você está aqui agora, você tem um linho, você tem seu cachorro, você tem sua família, você tem sua casa, seus planos, né? Sua empresa. E de repente, assim, ó, pum, não tem mais. Nada disso. Você continua sendo você na sua plenitude, mas todas essas coisas e aí não é fácil, velho. Essa é a pior parte da morte, é o desapego. A primeira coisa que os espíritos falam quando os caras chegam do lado de lá, eu vi várias vezes, é que, olha, todos os que estão aqui sofrem essa dor. Você vai ter que aprender a sofrer também. Porque o que eu acho que é interessante é que, do mesmo maneira que a morte é uma transição, o nascimento. O nascimento. Ao contrário. Ou ao contrário. Só que o nascimento não deixa de ser uma morte, né? Você está saindo do útero para conhecer uma nova vida. Quem sabe a morte também seja uma beleza dessa forma também. Eu costumo chamar o sistema energético, existe o sistema energético do nascimento da gente de placenta. Chama de segunda morte, né? Você tem uma energia que mantém você vivo aqui. Existe um sistema feito para encarnação, né? Você sabe disso. Você tem o corpo físico, você tem o que a gente chama de corpo etérico, né? Esse sistema energético que nós temos é específico da encarnação. Os espíritos desencarnados não têm esse mesmo sistema que a gente. Ele é um sistema energético, mas sem essa parte. Então, você falou certo. Agora, sobre a morte, que é interessante. Partindo do princípio que nós estamos apagados de onde viemos, que nós não lembramos, que a gente acha que aqui... É como se eu tivesse botado você dentro de um quartinho, você achado que lá é a sua vida. Quem é que está morto? A gente ou os espíritos? Exatamente. Depende do ponto de vista. Quem que tá morto, a gente, ou você dormindo, ou você no seu sonho astral? O corpo ele é uma prisão até certo ponto. Você sai do corpo às vezes, isso aqui, nossa, é uma gelatina, velho. Você tá preso dentro de uma gelatina, isso aqui literalmente é isso. E quando você sai do corpo, você às vezes está muito gelatinoso, muito energeticamente denso, você dorme dentro dessa mesma gelatina. Então, quando você tira essa gelatina, é o sistema que depois de um mês, mais ou menos, entre 2 semanas e um mês, ele é retirado depois da sua morte. Chama-se segunda morte. Quando essa gelatina é tirada, sua consciência fica quase que plena de volta a Cara, é como se você estivesse no dia mais lúcido que já teve na sua vida. Seria o despertar mesmo. Desperta. Porque essa gelatina, na hora que você desencarna, já melhora muito. Mesmo com o sistema energético densificado para a encarnação. Porque o corpo orgânico, que levava você a sentir coisas instintivas, apagou.
O DNA daquilo, ele impulsiona você a sentir coisas que só o corpo tem, que é animal. Ele foi evoluído na Terra para sentir coisas daqui. Quando você sai, aquilo já alivia quase que... Mas depois você tira esse sistema. É por isso que, na hora da morte, eu acompanhei alguns desencarnes, né? Da minha mãe e outros. Os espíritos que logo que morrem, ele fica entre 2 e 4 semanas nas zonas intermediárias, junto com os mentores. Não são não umbral, não, tá? Tá no umbral, que é a zona inferior, mas não tá mal. Eles mantêm esse sistema energético para que exista uma comunicação de despedida. Porque você acabou de desencarnar, é muito difícil, velho. Você quer falar com a sua esposa, você quer falar com a sua mãe, você quer abraçar seu cachorrinho um pouco antes de sair. Você vai para outro lugar. É como uma viagem. Muda tudo. Você vai para a China, não tem mais como. China sem telefone. É isso que vai acontecer. Só que você sente as coisas. Então as pessoas dormem, passa uma semana, mas sua morte já está todo um pouquinho mais calmo. A hora que você vai na beira da cama dos seus parentes, tira eles meio inconscientes do corpo, você vê eles meio dormindo assim, você fala com a abraço, mãe, pô, tá tudo bem, tá? Fica tranquila. Você ficou... Por que você está conseguindo fazer isso? Porque eles mantiveram em você o sistema energético densificado. Vai ser tirado, é feito a microcirurgia, um processo. Retira-se essa placenta energética. A partir daí você não consegue mais ficar nas frequências mais densas. É preciso um tratamento, então você vai levar. Aí você vai para a frequência mais alta. Por isso que as sensações elas ficam mais espaçadas, as visitas físicas ficam espaçadas, mas eles não deixam de sentir, né? O espírito sente mais do que a gente, inclusive saudade. Mas sabe o que eu não entendo, Saulo? Quando a gente morre, na minha mente, eu penso que instantaneamente eu vou evoluir absurdamente a minha você vai ter consciência. Você vai ter rememoração. Mas você não vai mudar muito do que você é, não. Não vou? Não vai. Você vai lembrar o seguinte, você, Maurício, hoje sabe de algumas coisas da sua vida. Você tem uma visão de mundo, né? Se você perguntar quem é você vai falar, eu sou tal, eu sou administrador, sou casado, não sou, eu moro em tal lugar, tenho minha mãe e meu pai, já viajei em tal lugar, tal, e fiz tais cursos. Sim. E tem um humor XYZ, essa é a sua personalidade. Quando você sair daqui, é você exatamente com essas experiências, a atuação da sua consciência, ela não muda. Porque... Olha a história de Francisco de Assis. Francisco de Assis é considerado um mestre aqui, encarnado junto com Jesus e outros. É o Kuthumi, um dos caras mais evoluídos também do planeta. Ele até os 20 anos encarnados, ele sofreu o baque. Ele tinha o DNA do pai dele, que era materialista. Até os 20 anos ele ia pra festa. Ele era bonito pra caramba, porque o magnetismo que ele emitia fazia isso. A partir daí, a alma começou a dominar o corpo físico. Ele não consegue controlar. Ele estava vindo de cavalo com os amigos, tinha os ancenianos, que eram a lepra na época, né? Todos os amigos correram com nojo, ele parou o cavalo, assim, foi quando ele despertou. Começou a despertar, a alma começou ele já estava começando a sentir uma diferença. Ele desceu do cavalo, olhou para a pessoa assim, e pegou a mão do rapaz e deu um beijo na mão do leproso. E aquilo, a presença dele foi tão forte que ele não conseguiu mais correr. Jesus só começou a sua jornada aos 30 anos. Não quer dizer que ele já não vinha despertando. É como se chega um momento que esse processo ele vem, ele é muito forte. A sua presença, seja ela positiva ou negativa, ela não consegue mais fugir. Você pode não lembrar, mas isso é uma coisa boa, que é a certeza que na próxima vida você, Maurício, vai ter a mesma essência que você tem agora com os conhecimentos de agora. Mas tem o velho esquecimento, né? Mas não muda você. Não muda a minha essência. Tudo que você fez vai ser muito parecido com a sua própria presença, com os conhecimentos de agora e o tempo que você ficou desencarnado. Você continua aprendendo. Então você vai vencendo na medida dos possíveis, você vai induzindo as sensações existentes. Então, é assim que funciona a questão consciencial. Então, mas o que eu penso, só para a gente fechar isso aí, hoje, por exemplo, eu vivo, o que eu sinto que me afasta da minha felicidade plena são a questão financeira, que é sempre, preciso ganhar mais, porque eu preciso pagar boleto, eu quero realizar meus desejos. Você e o time do Flamengo. Exato. E a parte física, eu preciso emagrecer, preciso não sei o quê. Também o time do Flamengo também. Todo mundo tem um buchinho para contar a história. Então, quando eu morrer, isso tudo acaba. Acaba porque são... Não tenho mais que melhorar meu corpo, não tem que pagar boleto. Mas você parar a pensar na vida passada, você não deixou de ter as preocupações de lá.
Então, mas aí o que eu não entendo é por que quando as pessoas morrem, elas não conseguem se desapegar disso, dado que isso não faz mais sentido no plano de lá. Mas aí tem um detalhe. Tem a consciência humana, a vivência humana ela é muito verdadeira. Não são todas as pessoas que ficam apegadas, mas não são todas que desapegam. Os relacionamentos que você tem, eles são verdadeiros. Sei lá, você está se relacionando com uma pessoa, aquilo não é superficial de uma vida, aquilo é verdade no nível visceral para você. Você sofre, você chora por uma pessoa, você não dorme por uma dificuldade financeira. Isso faz parte de você. Isso não quer dizer que você está vivendo a experiência real. Aquilo é como se tivesse botado você numa máquina orgânica perfeita. Tudo que está acontecendo com você. Então, por isso que o desencarne, ele não necessariamente... A alma, ela vai vem até que ela aprende esse desapego. Ela vai aprendendo aos poucos. Então, é normal que você desencarne e não consiga se desvincular às vezes disso. Tem gente que desencarna e fica acompanhando o ex para sempre. Não tem como ele... E tem outra coisa, que é uma das coisas mais complexas do desencarne. O espírito tem uma diferença da gente. O corpo físico tem uma coisa chamada degeneração neuronal. Com o tempo, você tem modificação de neuroplasticidade, você não faz mais... Passa 5 anos, sua mãe morreu, você se separou, aquilo já não é mais igual. O espírito não tem isso. O espírito, a memória dele é integral e não degenera. Então, por exemplo, por que o processo obsessivo é difícil? Por que a perseguição é difícil? Porque passou 10 anos, a sua ex, que estava encarnada, já está com o outro. O que, pelo amor de Deus, faz parte. Mas você vê como se fosse ontem. Você olha para ela e fala, cara, como é que ela fez isso comigo? Na consciência plena. Alguém tem que chegar para você, e você tem que ter a consciência de ouvir, ou de ter a conhecimento já em si mesmo, e falar, não, velho, isso aí passou, e eu sei que é assim, e você aprender a ter a visão, a imagem de neurônio, a memória integral, de aceitação e paz. É por isso que quando o espírito tem paz no mundo espiritual, ele tem muito mais paz. Porque ele também mantém essa paz sem degeneração, sem sair a memória. Então é muito difícil o desvínculo por isso. Nós nos viciamos verdadeiramente. Nós ficamos presos de verdade às coisas. A gente tem que viver elas? Eu acho que sim. Mas com os devidos equilíbrios, né? Você tem que... todo mundo sabe que a gente tem que trabalhar. Fazer as coisas que precisam ser feitas, você vai, em vez de organizar, colocar energia no lugar certo, da forma certa, mas sem desespero. Porque vai ficar tudo aí, velho. Mas para pra pensar, você vai juntar pra caramba e não vai levar, velho. Não vai levar então, mas eu penso, essa conversa ela faz sentido vivo na minha mente, porque eu tenho um ego. Então, você vai continuar tendo ele. Eu vou continuar tendo. Claro, é você, a sua personalidade é a mesma. Eu não perco meu ego após a morte. Logo que você desencarna, o que acontece? Você está aqui agora, você desencanou. Todas as pessoas, a não ser em casos extremos, têm amparo. Todos os bebês que nascem não têm um médico para fazer um parto. Não importa se é Hitler, se é que vai nascer, vai ter um parto, né? Você nem sabe quem é, você é um bebezinho e tal. O que acontece? Alguns, nesse processo, não aceitam ajuda. Vou dar um exemplo bem simples e difícil. O cara fumava pra caramba aqui. Desencarna. Foi amparado. Tava lá, levaram ele para um lugarzinho mais ou menos intermediário. Ele tá meio que se recuperando deitado. Aí ele chega lá, ele desperta nesse lugar e fala, velho, onde é que eu tô? Não, tá no hospital e tal. Ele fala, alguém tem um cigarrinho aí? Você acha que acabou a vontade de fumar dele? Mas nem na China, velho. Não, velho, ele pode... E sabe o que é pior? Mesmo não tendo o físico, químico. O que é o químico? Passa pelo seu sistema pulmonar, da troca gasosa, chega no cérebro, libera neurotransmissores, passa pela fenda sináptica, gera uma sensação, a fumaça sai e gera uma sensação de prazer, uma sensação de satisfação. Que só o corpo físico faz igual. Não quer dizer que o espírito não tenha sensações lá específicas, mas essa pertence ao corpo físico. E você estava viciado nesta. E não... Aí, se eu lhe der um cigarro no astral, mesmo que ele desse, o seu corpo espiritual no astral não consegue processar quimicamente essa sensação. Ele não vai fazer. Então, o que vai acontecer? Os médicos vão falar para você, olha, aqui a gente não adianta fumar. Mas quer fumar? Toma um cigarro. Fuma. Não sente nada. E por quê? A sensação que ele está buscando, o corpo físico dele não tem como, o corpo espiritual dele não processa quimicamente. Aí o que acontece? Observa. Não acabou aí. Cara, eu preciso fumar, pelo amor de Deus. E fala, cara, você não pode sair.
Mas ele levanta e sai do hospital. O que ele faz? Sai no meio do umbral. Porque ele ainda não foi... Ele ainda está com a segunda morte. Ele não estava pronto. Ele não aceitou ajuda. A maioria é assim. Ele sai e começa desesperadamente a pegar, plasmar. O ambiente é tóxico, porque só tá gente meio louca, né? Todas as pessoas estão meio doidas. É um mundo aí fora, se você olhar a mente das gerais, você vai ver que é pior do que isso. Porque aqui tem um limite. O limite qual é? O corpo toma um dano, morre. Lá não tem limite. A loucura é infinita. Aí ele pega um cigarro, como é que ele vira obsessor? Ele encosta num barzinho, cai do nada numa frequência, acontece, e descobre uma pessoa fumando no canto. Quando ele encosta na pessoa, ele finalmente, depois de às vezes meses, sentiu uma coisa que era parecida ou igual, ou às vezes até melhor, porque o espírito ele tem a sensação mais forte. Ele sentiu que ao encostar naquela pessoa, a sensação que ele... Porque lembra da memória que não falha? Caraca. 3 meses depois, a memória é a mesma. Ou você muda seu sistema mental ou não tem retorno. Então, para você, o vício ele continua igual. Não tem degeneração. Não muda. A neuroplasticidade é a mesma. A não ser que você faça uma alteração por vontade. Aí você vai fazer um trabalho. E trabalho após a morte, continua-se o tratamento. Inclusive, dependendo da morte, por alguns anos. Caramba. O corpo astral, ele repete as mesmas... Cada molécula do corpo astral é igual daqui. Então, as suas células, se você morre com câncer, com mutação celular, seu corpo astral está com mutação. Existe um processo de retorno. O Parkinson, Alzheimer, tudo isso tem um processo de retorno devagarzinho. O corpo astral, ele precisa ir retornando também, porque é um veículo tão complexo quanto esse aqui. Aí o cara, você não é obsessor, não é, mas encostou num cara que fumava. Aí o que acontece? O cara não fumava muito. Fumava de vez em quando. Você vai começar, velho, só mais um aí, velho, fuma lá, velho. Você é um cara legal, pô, só encostou no cara aí pra fumar também. Aí o cara vai acabar batendo no centro espírita e você é obsessor do cara em algum momento. Nossa. Ou na igreja, num lugar assim. Então por isso que é complexa. A consciência humana, ela continua tão complexa. Qual é o ideal? É receber o conselho dos caras, desvincular, olha, velho, saudade, tá normal, desvínculo normal, seu cachorrinho, alguém vai cuidar, agora tem que cuidar daqui. Você tem que estar bem aqui, porque o que você estiver sentindo aqui vai transmitir para os parentes lá. E essa é uma responsabilidade também que os espíritos aprendem muito lá. E aí, se eu conseguir fazer esse salto? Uma pessoa lá fumante, tem um monte de vício aqui na Terra, tem os apegos com a esposa, com o material, mas aí ele ouve, ele consegue fazer esse salto. Sim, ele sofre, tá? Vai sofrer, vai ser... Sim, você dói o coração, a saudade é avassaladora. E aí ele vai para um outro plano daí? Vai para um lugar... Cara, é como se você fosse para um lugar legal com o coração apertado ainda. Você vai com o coração apertado, vai ter vários... Aí você vai ver, pô, você tem parentes desencarnados, você vai ver seu tio, seu avô, um irmão, uma mãe, você vai ver. Isso tudo vai confortando. Cachorros que você teve, esses chegam e te visitam você. Tudo vai levando você a um patamar. O lugar é muito mais calmo, então você não sofre interação muito das regiões inferiores. Então, apesar do dor do seu próprio coração, você não tem indução externa de maldades, de sensações. Então, isso você vai relevando. Você aprende a responsabilização, por exemplo. Nós somos também, só que a gente não é cobrado. Os espíritos são muito cobrados sobre como eles sentem as coisas para não transmitirem para a gente aqui. Cobrados por quem? Pelos amigos espirituais de lá, pelos professores. Tá? Eles sempre falam, ó, se o que você está sentindo aqui vai ser transmitido para as pessoas que estão sentindo lá, mas eles sentem lá também. Mas a gente não pode instruir eles. Né? Eles sentem até mais os espíritos que a gente sabe. Se você chora aqui, não que você não deva, mas se você está muito mal aqui, eles sabem que é uma coisa que chega nas dimensões superiores, o sofrimento dos próprios parentes.